Encab, ex-Funcab, 2014, Auditor Fiscal, Prefeitura de Salvador, Área 2, Tecnologia da Informação. Na implementação da governança, são instrumentos que garantem o alinhamento da TI aos marcos de regulação externos, a. CMMI e MPS-BR. b. SLA e RUP. c. PMBOK e Prince 2. d. Lei Sarbanes-Oxley e Acordo da Basileia II. e. PMBOK e COBI. Resolução A. Incorreta. Tanto o CMMI quanto o MPS-BR fornecem orientações para a melhoria de processos de software e serviços. CMMI. Esse modelo fornece um guia para o desenvolvimento e melhoria de processos, partindo da premissa de que a qualidade de um produto ou sistema é altamente influenciada pela qualidade dos processos usados para desenvolvê-los e mantê-los. Os componentes desse modelo abrangem áreas de processos, práticas genéricas e específicas, objetivos genéricos e específicos, subpráticas, produtos de trabalho, dentre outros. A evolução da melhoria pode ser feita por meio de abordagem contínua ou pela abordagem por estágios. MPS-BR. O MPS-BR é um programa criado pela Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, Softex, com o objetivo de promover a melhoria de processo de software e serviços. Os processos são descritos em termos do propósito, objetivo geral a ser atingido durante a execução do processo, e dos resultados esperados com a efetiva implementação do processo. A capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de processo e expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização ou unidade organizacional. Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de processos, caracterizando estágios de melhoria da implementação de processos na organização. b. Incorreta. SLA, Service Level Agreement, na ATIO versão 3, um SLA é um acordo estabelecido entre provedor e consumidor, ES, de serviço que descreve o ES, serviço, S. Documenta metas de nível de serviço e especifica responsabilidades do consumidor e do provedor do serviço. RUP, Rational Unified Process, é um processo de engenharia de software que fornece uma abordagem disciplinar para atribuir tarefas e responsabilidades dentro de uma organização de desenvolvimento. Seu objetivo é garantir a produção de software de alta qualidade que atenda seus usuários finais dentro de um cronograma e de um orçamento previsíveis. c. Incorreta. Tanto o PMBOK quanto o Prince 2 fornecem orientações e práticas para a gestão de projetos. PMBOK, guia que apresenta um corpo de conhecimento sobre gestão de projetos cujas práticas são aplicáveis a diversos tipos de projeto e são consensualmente reconhecidas como de valor e utilidade. A aplicação dessas práticas pode aumentar as chances de sucesso dos projetos e entregar o valor de negócio e os resultados esperados. Boas práticas. Prince 2 é um método para gestão de projetos formado por 4 elementos integrados: princípios, temas, processos e ambiente do projeto. Esse método pode ser aplicado em projetos de qualquer natureza e o que possibilita essa flexibilidade são os 7 princípios sobre o qual é estruturado: justificativa contínua para o negócio, papéis e responsabilidades definidos, aprendizado com a experiência, gerenciamento por estágios, gerenciamento por exceção, foco no produto, adequação ao ambiente do projeto. d. Correta. Lei Sarbanes-Oxley, lei voltada para proteger os investidores do mercado de capitais americano de fraudes contábeis e financeiras de companhias abertas, assim como instituir uma série de penalidades contra crimes relacionados. Determina que os relatórios financeiros e controles associados tenham fidedignidade e responsabiliza conjuntamente diretores e o responsável pela área de finanças por atos lesivos aos acionistas e ao mercado. Acordo da Basileia II, estabelecido pelo Bank for International Settlements, BIS, sediado na cidade suíça da Basileia, esse acordo estabelece requisitos de capital mínimo para as instituições financeiras, em função dos seus riscos de crédito e operacionais. Obriga os bancos a desenvolverem metodologias para a gestão de riscos operacionais e de crédito, a gerenciarem esses riscos e a publicarem essas metodologias em seus relatórios de resultados. Especialmente em bancos que apresentam um alto grau de integração e sofisticação tecnológica, como no caso dos bancos brasileiros, a TI é um dos principais elementos de riscos operacionais. E, incorreta. PMBOK descrito na alternativa C.
COBI. O COBI 5 fornece um modelo abrangente que auxilia as organizações a atingirem seus objetivos de governança e gestão de TI. O COBI 5 ajuda as organizações a criar valor por meio da TI, mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização dos níveis de risco e de utilização dos recursos. O COBI 5 abrange o negócio de ponta a ponta, bem como todas as áreas responsáveis pelas funções de TI, levando em consideração os interesses internos e externos relacionados com o TI. É um modelo genérico e útil para organizações de todos os portes, sejam comerciais, sem fins lucrativos ou públicas. FGV, 2014, Técnico Superior Especializado, DPE Rio de Janeiro, Administração de Dados. Um documento que estrutura o processo de gestão de dados num conjunto de funções e atividades, é conhecido como A. CWM. B. DAM Adobo. C. Dublin Core. D. MTDBR. E. Wikimetadata. Resolução. Dentre os itens, aquele que trata da estrutura e processos da gestão de dados é o framework DAM Adobo, mundialmente conhecido na área de TI. Data Management Body of Knowledge, DAM Adobo marca registrada, é um framework de boas práticas de gestão de dados, que tem como intuito transmitir a importância da gestão de dados. Entre as 10 funções de gestão de dados, focaremos na função de gestão de metadados. As 10 funções da governança de dados. Segundo o Data Management Body of Knowledge, DAM Adobo marca registrada, governança de dados é o exercício de autoridade, controle, planejamento, monitoramento, disponibilidade, segurança e execução dos ativos de dados e seu respectivo consumo. Gabarito, letra B. CCV-UFC, 2014, Administrador, UFCA, sobre a eficácia da tecnologia da informação, é correto afirmar que a eficácia significa executar bem as tarefas. B. Eficácia é importante, mas a eficiência é que permite a melhoria da competitividade da empresa. C. Ser eficaz em TI significa usar seus recursos tendo em vista a ampliação dos negócios da empresa. D. Sabe-se que a eficácia diz respeito aos aspectos internos diante das atividades de TI e a adequada utilização dos recursos associados a ela. E. A eficácia confronta os resultados das aplicações de TI com os resultados do negócio da empresa e os possíveis impactos na sua operação e estrutura. Resolução. As métricas de eficiência focam na tecnologia em si. De acordo com o BPM Book V3.0, as medições de desempenho que são obtidas de dentro para fora, isto é, a partir das operações internas, são geralmente consideradas como medições de eficiência. Esse tipo de medição procura responder à pergunta: estamos fazendo certo, corretamente, as coisas? Exemplos de métricas de eficiência de TI são velocidade de transação, disponibilidade do sistema, tempo de resposta, tráfego na rede, etc. As métricas de eficácia da TI são determinadas de acordo com metas, objetivos e estratégias da organização. Algumas metas e objetivos das organizações podem ser liderança nos custos, aumento do número de consumidores em 10%, redução no ciclo de desenvolvimento de produtos novos em 6 meses, etc. Exemplos de métricas de eficácia são usabilidade, satisfação do consumidor e métricas financeiras tais como retorno de investimento, custo-benefício, etc. De acordo com o Book 3.0, as medições de desempenho obtidas de fora para dentro ou a partir da perspectiva do cliente, geralmente são consideradas medições de eficácia. Elas procuram responder que estamos fazendo as coisas certas? Ou estamos resolvendo o problema do cliente? Embora as métricas de eficiência sejam importantes, elas nem sempre garantem a eficácia. A. Incorreta. Medir se as tarefas estão sendo bem executadas significa medir se elas estão sendo executadas corretamente ou com eficiência. B. Incorreta. As métricas de eficácia que são definidas de acordo com objetivos, metas e estratégias da organização que, por sua vez, busca a competitividade no mercado. C. Incorreta. Ser eficaz em TI significa gerir e operar em linha com os objetivos da organização, sejam quais forem esses objetivos. D. Incorreta. A eficiência, e não a eficácia, está relacionada com aspectos internos das atividades de TI e a adequada utilização de recursos para cumprir as suas entregas.
I. Correta. As eficácia verifica se a TI está gerando resultados para o negócio da empresa, como por exemplo resultados financeiros, e como ela está impactando, positiva ou negativamente, nas operações e estrutura da empresa. Gabarito. I. Koveskopsit, 2013, analista, Universidade Federal de Pernambuco, Tecnologia da Informação, Qualidade, Configurações e Testes. Sobre governança de TI, analise as proposições abaixo. 1. Os recentes escândalos financeiros de grandes empresas americanas aceleraram a busca por práticas de governança de TI. 2. O principal objetivo da governança de TI é fornecer serviços de TI com excelência, alinhados às expectativas do negócio. 3. IT e COBI são os arcabouços de governança de TI mais utilizados atualmente. Está, 1. Correta, SA, 1 e 2, apenas. B, 3, apenas. C, 1 e 3, apenas. D, 1, apenas. I, 1, 2 e 3. Sobre governança de TI, analise as proposições abaixo. 1. Correto. A necessidade por ter uma política de governança TI veio da necessidade de segurança e com isso padronizar as ações. Devido à grande movimentação de empresas abrindo seu capital, houve a necessidade de transparência das informações para que os acionistas tenham mais segurança em suas transações. Em 2002, devido a grandes fraudes financeiras de empresas americanas, houve uma aceleração pelas práticas de governança de TI. Sobre este tema Aragon nos diz o seguinte: em virtude de escândalos corporativos de fraudes observados no passado e, mais recentemente, da crise financeira mundial de 2008-2009, há uma maior exigência por mecanismos de governança corporativa, no sentido de maior transparência das empresas. Adicionalmente, marcos de regulação externa, representados principalmente por dispositivos como o Sarbanes-Oxley Act, o Acordo da Basileia II e as resoluções do Banco Central, têm trazido também maior complexidade para a gestão da TI. Vemos, portanto, que um dos motivadores de se levar mais a sério a governança corporativa foram, de fato, os escândalos corporativos. 2. Ferrado. O principal objetivo da governança de TI é o alinhamento da TI aos requisitos do negócio, que se baseia na continuidade do negócio e no atendimento às suas estratégias e aos marcos de regulação externo. Podemos ver, na definição acima, que a proposição está errada. 3. Errado. Primeiro, vamos à definição de arcabouço: qualquer estrutura que sustenta ou serve de base para algo. Assim, a questão nos afirma que o IT e COBI são o que servem de base e os mais utilizados atualmente. Afirmar isso não é um erro, mas restringir a esses dois apenas, sim, é um erro. Podemos adicionar a essa lista pelo menos mais uma, a norma ISO IEC 20000. O erro da questão não está em afirmar a importância do IT e do COBI, mas restringir a esse dois o core para a governança de TI. Assim, a única proposição correta é a 1, o que nos leva à letra D como gabarito. Vonesp, 2023, analista, Prefeitura de Marília, dados. No processo gerenciamento da disponibilidade pertencente ao IT versão 3, define-se o chamado tempo médio para reparo e sustentabilidade, cujas atividades inicial e final são, respectivamente, detecção e restauração. As três atividades intermediárias a essas duas descritas são: a. Preparação, comunicação e encerramento. b. Documentação, preparo e correção. c. Diagnóstico, preparo e comunicação. d. Preparação, recuperação e documentação. e. Diagnóstico, reparo e recuperação. Resolução: se estamos falando sobre o processo gerenciamento da disponibilidade é porque estamos no ciclo desenho de serviço. O processo encomenda busca garantir que os níveis de disponibilidade entregues para os serviços de TI atendam às necessidades de disponibilidade acordadas nos acordos de nível de serviço. A disponibilidade, por sua vez, é quando um componente de TI ou serviço executa sua função de acordo com o que o foi acordado. Caminhando um pouco mais, e antes de falarmos sobre o pedido na questão, precisamos conversar sobre a taxa de disponibilidade, em seguida abordar outras métricas para então podermos responder à questão. A taxa de disponibilidade é utilizada para calcular o percentual de tempo em que o sistema serviço ficou disponível.
Com essa taxa é possível saber se o prazo acordado está, de fato, sendo cumprido. Uma outra métrica interessante que temos é a confiabilidade, que indica o período que um sistema funciona de acordo com o que foi acordado. A confiabilidade permite calcular o tempo médio entre as falhas, que é o tempo que demora entre uma falha e outra. Por exemplo, houve uma falha às 9 da manhã, o sistema foi reparado e voltou a funcionar. Porém, às 15 horas houve outra falha. Nesse caso, entre uma falha e outra tivemos 6 horas. Uma outra métrica na confiabilidade é o tempo médio para reparo, que indica o tempo que o serviço foi reparado, porém ainda o serviço não entrou em funcionamento novamente. Caminhando um pouco mais, chegamos à sustentabilidade, que permite calcular a capacidade de resiliência do sistema. Isso significa que é possível saber quanto tempo o serviço ficou indisponível e quanto tempo demorou para ele voltar ao seu estado original de disponibilidade. Para calcularmos a sustentabilidade, utilizamos o tempo médio para restaurar o serviço. Após tudo isso que conversamos, chegamos ao ciclo de vida expandido do incidente. Começamos esta parte respondendo que um incidente é uma interrupção não planejada. O ciclo expandido do incidente é uma análise do ciclo de vida da interrupção realizada pelo gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, ciclo operação de serviço e gerenciamento da disponibilidade para identificar os tempos gastos em cada estágio do processo de restauração. Neste ciclo é onde vamos encontrar os estágios de restauração citados pela questão. No total temos 5 estágios. 1. Detecção do incidente, tempo gasto para identificar o incidente. 2. Diagnóstico do incidente, tempo que foi gasto para determinar a origem e a causa do incidente. 3. Reparo do incidente, tempo gasto para reparar o serviço, ou seja, consertar o problema. 4. Recuperação do incidente, tempo gasto para recuperar o serviço. 5. Restauração do incidente, tempo gasto para restaurar o serviço, ou seja, colocar de volta no ar. Diante do que vimos, podemos marcar o gabarito como letra E, pois detecção, diagnóstico, reparo, recuperação e restauração são os estágios presentes em um processo de restauração. Fundatec, 2023, Analista Superior, CAU Rio Grande do Sul, Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação. Segundo a AIT versão 3, a função central de serviços faz parte do estágio de A. Estratégia de serviço. B. Transição de serviço. C. Melhoria contínua de serviço. D. Desenho de serviço. E. Operação de serviço. Resolução. A AIT é um esforço que reúne as melhores práticas relativas à gestão de serviços de TI. A grosso modo, é uma biblioteca de livros. Na versão 3 temos 5 livros ou etapas do ciclo de vida que são estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua dos serviços. A questão quer saber do candidato aonde está a função de central de serviços. Com isso, a operação de serviço que está essa função. Gabarito, letra I. VUNESP, 2023, Analista, EPC, Sistemas. A publicação Desenho ou Projeto de Serviços, Service Design, do AIT versão 3 define alguns processos ligados a tal área. Em particular, o processo denominado Gerenciamento da Capacidade tem como objetivo básico a. Controlar a destinação de recursos financeiros a cada projeto da empresa. b. Fazer com que os sistemas de informação da empresa respeitem as regras estabelecidas pela legislação. c. Limitar o número de pessoas responsáveis pela seção de TI da empresa. d. Estabelecer metas de desempenho máximas para cada aplicativo disponibilizado pela empresa. E garantir que a capacidade da infraestrutura de TI corresponda às necessidades de negócio da empresa. A questão trata da AIT versão 3 e de seus processos, especificamente o processo de gerenciamento da capacidade, um processo da etapa de desenho do serviço. A ideia por trás desse processo é pensar se a organização tem capacidade e estrutura para atender a demanda pelo serviço, ou seja, se possui infraestrutura adequada para as necessidades do negócio que será implementado. Vejamos abaixo uma descrição disso. O propósito do gerenciamento de capacidade é garantir que a capacidade dos serviços de TI e a infraestrutura de TI sejam capazes de atender aos requisitos relacionados à capacidade e ao desempenho acordados de maneira oportuna e eficaz em custo.
Seus objetivos: produzir e manter um plano de capacidade. Fornecer orientações às áreas do negócio e de TI em relação a questões relacionadas à capacidade e ao desempenho. Protestar para que os resultados de desempenho e de serviço atendam ou excedam os acordos. Ajudar no diagnóstico e resolução de incidentes relacionados. Avaliar o impacto das mudanças no plano de capacidade. Realçar as medidas proativas para melhorias de desempenho. Características do gerenciamento de capacidade. Considera todos os recursos necessários para entregar o serviço de TI e planos de requisitos a curto, médio e longo prazo. Inclui todas as áreas da tecnologia. Observa o planejamento de espaço e o ambiente. Pode incluir SLAs, gabarito, letra I. Fundatec, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, IFC. O ITIL em sua primeira versão era composto por 40 livros. Passou por uma revisão em 2002 em que as práticas foram reunidas em 8 volumes, passando a ser chamado de versão 2. Os trabalhos da versão 3 iniciaram em 2004. Qual a principal diferença da versão 3 em relação às suas práticas? A. Ampliou o escopo da ITIL do lado do negócio e do lado da TI, detalhando o ciclo de vida de serviços. B. Viabilizou a aderência à prática ISO 9000 e ao modelo de referência da European Foundation for Quality Management. C. Implementou, entre outros, as práticas de Business Perspective e Software Asset Management. D. Foi concebida como um padrão aberto, sobretudo pelo grande enfoque em qualidade. E incorporou as práticas de Planning and Implementation, planejamento e implementação. Resolução: a principal diferença de ITIL versão 2 para a versão 3 está na organização dos processos em um ciclo de vida composto por 5 estágios: estratégia, desenho, transição, operação e melhoria de serviços. A principal diferença entre a versão 2 e versão 3 é a nova estrutura do ciclo de vida dos serviços. A ITIL marca registrada versão 3 é melhor entendida organizando os processos de uma forma cíclica. Isto significa que a antiga estrutura do suporte a serviços, Service Support, e entrega de serviços, Service Delivery, foi substituída por um novo conjunto núcleo de 5 disciplinas: estratégia de serviço. Determina quais tipos de serviços devem ser oferecidos para quais clientes ou mercados. Desenho do serviço. Identifica necessidades do serviço e idealiza novas ofertas de serviços, bem como alterações e melhorias aos serviços existentes. Transição do serviço. Constrói e implementa serviços novos ou modificados. Operação do serviço. Realiza atividades operacionais. Melhoria contínua do serviço. Aprende com os sucessos e fracassos do passado e melhora continuamente a competitividade, eficácia e eficiência dos serviços e processos. Portanto, podemos assinalar que a principal diferença é que ele ampliou o escopo da ITIL do lado do negócio e do lado da TI, detalhando o ciclo de vida de serviços. Gabarito. Letra A. Fundatec, 2023, Analista em Computação, Procergs, Suporte Bancos de Dados. No contexto do ITIL versão 3, assinale a alternativa que não corresponde a uma das atividades do gerenciamento do nível de serviço. A. Identificação. B. Definição. C. Negociação. D. Restauração. E. Monitoração. Resolução. A questão trata do processo de gerenciamento de nível de serviço e pede que se assinale qual item não corresponde a uma das atividades do gerenciamento do nível de serviço. Vejamos abaixo: atividades de gerenciamento de nível de serviço ITIL versão 3. As principais atividades executadas no gerenciamento de nível de serviço. Processo ITIL versão 3: determinar, negociar, documentar e concordar com requisitos para serviços novos ou alterados. Gerenciar e revisar todos os serviços para corresponder aos SLAs dos serviços operacionais. Monitorar e medir o desempenho de todos os serviços operacionais em relação às metas do SLA. Revise, relate e identifique oportunidades de melhoria para planejamento de melhorias e inclusão no registro CSI. Coletar, medir e melhorar a satisfação do cliente, em cooperação com a gestão de relacionamento comercial. Revisar e documentar, escopo do serviço, SLAs, OLAs e contratos subjacentes.
Fornecer informações de gerenciamento apropriadas para apoiar o gerenciamento de desempenho e significar conquistas de serviço. Com isso, a restauração é a única atividade que não está no processo de nível de serviço, já que o objetivo desse processo é negociar os termos dos serviços. A restauração é tratada em outros processos como o gerenciamento da disponibilidade e incidentes. Gabarito, letra D. Fulmark, 2023, Analista Legislativo, Assembleia Legislativa Minas Gerais, Analista de Sistema, Área 1 Desenvolvimento de Sistemas. Quais são as categorias de eventos descritas no processo de gestão de eventos da operação de serviço, Service Operation, da Biblioteca IT versão 3? A. Informativos, alertas e exceções. B. Informativos, planejados e normais. C. Planejados, emergenciais e exceções. D. Programados, não programados e emergenciais. A questão trata das categorias de eventos descritas no gerenciamento de eventos. Vejamos abaixo quais são essas categorias. Gerenciamento de eventos foca em registrar e gerenciar as saídas do monitoramento, ao qual são classificadas como eventos. Cada evento pode ser avaliado, e a correta ação de controle é iniciada. Uma ação de controle pode ser não faça nada, continue monitorando, ou iniciar outra prática como o gerenciamento de incidentes. Conforme a Guter, 2019, eventos podem ser classificados de 3 formas. Item informativo, nenhuma ação é requerida, mas pode ser parte de uma tendência ou dado para análise. Item alerta, uma ação é requerida para evitar um impacto negativo. Item exceção, uma ação é requerida, um impacto negativo no negócio pode já ter ocorrido. Com isso, vimos acima que as categorias são informativos, alertas e exceções. Gabarito, letra A. Vai fazer prova de concurso público de tecnologia da informação? Questões atualizadas. Com o Estudando TI, você garante questões resolvidas de concursos nas 10 áreas: rede de computadores, sistema operacional, inteligência artificial, segurança da informação, banco de dados, engenharia de software, gestão e governança de dados, desenvolvimento de software e banco de dados dimensional. Todas as questões comentadas para você aprender de verdade.